Saudações, seguidores do canal História com o André Mendes. André Mendes, que sou eu, myself and I. E falei em inglês, eu não gosto muito desse troço não, mas falei. Bom, é porque eu vou criar uma playlist. Meu Deus, o que é uma playlist? Uma lista de reprodução, tá? Uma sequência de vídeos bem legal. Esse canal está trabalhando da seguinte forma. Alguns conceitos básicos para você entender certos elementos de história e depois análise de produtos culturais que tem a ver com este conteúdo. A gente viu agora imperialismo, guerra civil americana e coisa do gênero. Mas essa nova lista de reprodução, ela é, na verdade, uma ideia nova, uma ideia bacana que diz respeito a entrevistar professores. É Conversando com os Professores, é o nome dessa nova lista. Conversando com os Professores. Então, a ideia é trazer um pouco de informação sobre a área de educação, informação sobre os profissionais de educação e deixar isso registrado para que, enfim, um dia no futuro as pessoas assistam, vejam e compreendam um pouco desse momento maluco que a gente vive. O meu primeiro entrevistado, que não está aqui nesse estúdio de edição de áudio, home studio aqui que eu montei, não está aqui porque a gente está fazendo o isolamento social. O primeiro entrevistado é o meu amigo, colega de trabalho, professor, Jefferson Moraes, né? Jefferson Moraes, diz aí pra gente, cara, qual é a tua história? Onde você estudou? Onde você formou-se? Você passou pela escola pública, pela escola privada? Conta um pouco aí pra gente, Jefferson. Saudações, André, beleza? Primeiramente, estou muito feliz de participar desse seu novo projeto e lisonjeado. Você é uma referência e uma inspiração. É aquele ano de 2014, quando nós começamos a trabalhar juntos, eu aprendi muito com as suas práticas pedagógicas e com as práticas pedagógicas também do nosso colega GU. Aqueles nossos bate-papos, aquelas nossas conversas foram muito produtivas em termos de direcionamento das minhas práticas pedagógicas mesmo. Então, inicialmente, eu quero até agradecer você pela inspiração e pelo exemplo de profissional com excelência. A minha formação, basicamente, vem da escola pública, fiz o ensino fundamental e ensino médio em escola pública, não entrei na universidade após terminar o ensino médio, tive um espaço de tempo de uns 5 anos. Nesse meio tempo eu tentei entrar na Universidade Federal e depois daí com o ProUni eu consegui fazer filosofia na PUC. Em seguida a especialização e recentemente agora o curso de História, né? Deixa eu contar uma para vocês, uma historinha boa. Eu conheci o Jefferson lá em 2014, trabalhando em Colombo, numa escola lá pública, né, num colégio público lá de Colombo. Ele e o professor GU, que vai ser o segundo a ser entrevistado aqui por mim, nós dividíamos as sextas e sétimas séries. Né? Nós dávamos aulas de história para sextas e sétimas séries. Acho que os professores titulares ali da escola não gostavam muito de sextas e sétimas e deixaram as sextas e sétimas para quem viesse pegar depois, assim, só pode. E eram sextas séries bastante carinhosas, sétimas séries bastante carinhosas, era bem legal trabalhar. O grande barato, né, e que eu reforço o quão importante é você ser profissional, ser ético, é que eu e os outros professores, o GU e o Jefferson, nós tínhamos assim, tipo, eles tinham sexta A, sexta B, aí eu tinha sexta C, sexta D e um outro, sexta, assim por diante, sabe? Então, as turmas tinham 3 diferentes professores de história, mas estavam na mesma série. E a gente, para não deixar que o conteúdo ficasse muito distante, né, a gente trocava muita informação sobre qual ponto que estávamos, qual estratégia nós estávamos usando, qual tipo de documento a gente incorporava nas aulas, enfim. E isso me fez perceber o quão ético e profissional eram esses dois professores, são esses dois professores, né? E eu queria perguntar para o meu amigo Jefferson, né? Quais são os grandes desafios éticos, cara, de ser professor na escola pública brasileira? Então, quais são os principais desafios que eu consigo perceber em relação à escola pública? Eu consigo identificar, sobretudo, uma dificuldade que nós temos de manter o rigor científico dos conteúdos os conteúdos que nós estamos transmitindo para os alunos, né?
Então é muito complexo você conseguir fazer essa transposição pedagógica. Então esse é o principal desafio ético. Você manter o rigor científico, você sempre priorizar a evidência científica em contraposição a narrativas, né? Então isso é na nossa área, né, ciências humanas, isso é um desafio constante. Sabe, Jefferson, eu fiz essa pergunta pensando muito, cara, no fato de que algumas pessoas que podem vir a assistir esse vídeo talvez se interessem em ser profissionais de educação. E por isso que é importante destacar que o profissional de educação ele tem um compromisso que não é só consigo, aliás, nunca é só consigo, né? Você pode até pensar na educação como uma área de atuação profissional que te permita ter uma renda, te permita ter uma estabilidade financeira, crescimento, mas o compromisso de dar aula vai muito além de você pensar só em você mesmo, né? É sempre muito importante destacar isso. Então, para quem pretende um dia ser educador, professor, vale a pena prestar atenção nessas coisas que o Jefferson acabou de dizer, que são realmente bastante relevantes. Jefferson, conta pra gente como é que está sendo ser professor dentro desse contexto de pandemia. Então, cara, neste contexto de pandemia, o que eu acho mais desafiador no meu caso é essa adaptação com as aulas online. Assim como você, e eu sou uma geração uma geração depois da sua, nós vivemos a transição do mundo analógico para o mundo digital. Então, apesar de conseguir me adaptar em alguns aspectos desta nova condição tecnológica do século XXI, algumas coisas assim eu ainda prefiro fazer de, de forma mais tradicional, como por exemplo a sala de aula. Eu gosto da sala de aula, eu gosto do contato com o aluno, eu gosto de ver a reação do aluno, eu gosto de identificar problemas na minha prática pedagógica a partir da reação imediata dos alunos. Então esse é o principal desafio, a ausência do contato. Em contrapartida, isso também faz a gente buscar novas alternativas, né? Isso estimula até a nossa criatividade e nos tira um pouco da zona de conforto como educadores. Realmente a gente está tendo muitos enfrentamentos aí, né, cara? Ansiedade, angústia e tal. E estamos tendo que se reinventar, né? Não adianta, não tem outra opção. O caminho é esse mesmo, né? Cara, eu me lembrei de uma história agora, quando a gente trabalhava lá no Colégio Alfredo Chaves, teve uma mostra cultural ligada à Semana da Consciência Negra, e a gente montou uma banda em trio, eu, o Jefferson e o Jackson, para a gente falar um pouco sobre a música negra e o blues norte-americano. Foi um dos eventos mais legais da minha carreira como professor, e o Jefferson, sempre quando eu encontro ele, ele reforça. Jefferson, conta um pouco aí pro o ouvinte, espectador do canal, o que foi esse dia. Então, cara, esse Dia da Consciência Negra foi um dos dias mais importantes da minha vida como educador. Eu lembro que isso só aconteceu por sua causa, né? O André ele conseguiu todo o equipamento, porque a escola não tinha muitos recursos, e foi um dia muito especial porque a proposta era trazer a ideia da consciência negra como algo presente em todos os setores da sociedade. Então, mostrar como a cultura afro, né, afrodescendente, a cultura que veio da África, ela influenciou as bases de toda a produção artística e cultural como um todo, né? Em todo o continente e também com reverberação para a Europa, depois as bandas que surgiram lá na Inglaterra com muita influência do blues norte-americano. Então trazer o blues, nós tínhamos esse trunfo na manga, né, de ambos sabermos tocar algum instrumento, né, eu, você e o Jackson também professor de história. Então foi muito interessante, porque você contextualizava as músicas. Eu lembro que nós não lembro de toda a playlist, mas eu lembro que nós tocamos Sweet Home Chicago, né? E tocamos também, acho que alguma coisa do B.B. King, eu não lembro. E nós contextualizamos essa urgência da música negra em todo o contexto cultural da música pop, né, da cultura pop. Então foi muito interessante. E tem uma cena que foi muito icônica também, que foi, até o Jackson comentou comigo no dia em seguida, eu nunca vou esquecer, que nós fizemos a apresentação de manhã, pela manhã, e à tarde, né?
e pela tarde começou a chover, caiu um vendaval. E tinha uma molecada lá brincando no barro e na água, na chuva, e a gente tocando, e eles curtindo o som, daí eu até olhei pro Jax, nossa, parece um Woodstock, né? Então foi um momento de comunhão, os alunos participaram, os alunos se interessaram, e foi muito gratificante fazer parte, foi um privilégio fazer parte desse projeto, né? Então ali foi um marco do ponto de vista de prática pedagógica, como nós poderíamos fazer, ampliar e sempre buscar aproximar ainda mais elementos diferentes, né, interdisciplinares para nossas aulas. Né? Trabalhar com a educação propicia esses momentos marcantes, né? Eu particularmente tenho vários momentos assim da carreira, são quase 20 anos dando aula. Teve coisas assim que me deixaram muito emocionados. Todas as formaturas que eu participei sempre me deixaram bastante emocionados. Até mesmo algumas formaturas de alunos que eu fui assistir, colação de grau, né, que terminaram a graduação, sempre me deixam bastante emocionados. Mas esses momentos de sala de aula, esses momentos, enfim, como esse que você destacou agora, essa experiência que a gente passou, são realmente legais, vale a pena a gente levar para a vida toda. Eu acho que um dia a gente deveria reunir uma equipe de professores e ficar, enfim, pensando nessas experiências positivas e tentar escrever um livro, fazer um documentário ou coisa do gênero, porque normalmente a gente só fala dos problemas e desafios, né? E a educação tem muitos problemas e desafios. Qual destes você destacaria como grande desafio da educação, Jefferson? E que estratégia você pensaria para tentar solucionar? Então, para mim, os principais desafios da educação se concentram, sobretudo, em manter o ensino de base vinculado à universidade. Então, nesse sentido, eu até penso que uma das principais abordagens que a educação deveria propor, sobretudo hoje, com o acesso à informação um pouco mais fácil do que em anos anteriores, não significa que todas as pessoas tenham informação, né? Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país muito desigual, com condições de possibilidade para a prática do ensino diferentes. Mas eu acho que, sobretudo nos grandes centros urbanos, é importante divulgar a ciência. Então, temos que ter a base curricular, porém nós devemos também entender que esse conhecimento que nós estamos fazendo, ele é dinâmico, ele responde a toda uma conjuntura de ideias, de teorias. Então, isso é algo que eu considero muito importante. E até, nesse sentido, eu traria como uma possibilidade de aplicação das nossas práticas pedagógicas no ensino da pesquisa, né? Ainda no ensino fundamental, né? Ter uma disciplina apenas para metodologia científica, porque você apresentar o conteúdo é uma coisa, agora entender como ele é construído dentro de uma proposta metodológica, epistemológica, é uma outra coisa muito diferente. E nós sabemos disso porque nós passamos pela universidade e entendemos como a prática da pesquisa contribuiu para a nossa consolidação enquanto profissionais da educação. Bem, meu amigo Jefferson, obrigado pela conversa, pelo bate-papo. É sempre bastante ligeiro, bastante rápido, a gente não pode se alongar muito, né? Porque o YouTube também tem um limite de tempo para você fazer o upload. Cara, dá uma mensagem final para a galera, né? Já reforço a você que está vendo esse vídeo que assista, né, essa série, essa sequência, assista também os outros, siga o canal, dá like, se puder compartilha. A ideia é tentar trazer nesse canal informação, cultura geral, conhecimento histórico e tentar enfrentar esse momento difícil com um pouco de otimismo. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais nós, profissionais das ciências humanas, né? A gente sempre tem essa coisa do otimismo realista, ou seja, a realidade nua e crua escancarada é ruim, mas, enfim, a gente tem que enfrentar isso dia a dia. Deixa aí tua mensagem já. Vocês um grande abraço e até a próxima. O recado que eu passo, principalmente para os educadores e para as pessoas que pretendem seguir a nossa área, que é a educação, que não desanimem. Estamos passando por um momento muito obscuro, muito complexo, e a única maneira que nós temos para nos contrapormos a esse obscurantismo
vem da educação. Sem educação, sem o esclarecimento, sem os ideais iluministas que há tanto tempo já foram até soterrados pela chamada pós-modernidade, agora a pós-verdade. Então, o principal desafio da educação é manter o rigor científico, mesmo em condições desfavoráveis. Nós estamos falando da educação pública, onde nós temos um sucateamento que se iniciou há anos atrás, né? Há mais de 20 anos atrás. Então, essa insistência dos educadores em manter os alunos dentro de uma proposta científica de percepção de mundo, eu acho muito importante. Então, não podemos desanimar e não podemos perder o nosso ímpeto de mudar as coisas através da educação. Então, é isso. Um abraço, André. Eu queria agradecer muito a sua amizade, a sua presença como alguém que me inspirou, que de certa forma até me conduziu melhor a algumas práticas que eu tinha. Então, muito obrigado, André. Até mais. Um abraço. Um abraço a todos.